E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na análise de logs de servidores web usando o Python. Olha, para quem trabalha com segurança, essa é uma habilidade que muda o jogo. A gente vai pegar aquelas linhas de texto que não parecem dizer nada e transformar em informação clara que permite tomar uma atitude. Pois é, essa é a pergunta que dá início a tudo, né? Cada clique, cada erro, cada coisinha que acontece ali deixa um rastro. E o nosso papel é justamente investigar esse mar de dados para descobrir se tem alguma pista de atividade suspeita escondida ali no meio. E é exatamente essa mentalidade. A gente precisa se enxergar como detetives digitais. Cada linha no log é uma pegada, uma evidência. O nosso trabalho é juntar todas essas peças para, no final, entender a história completa do que realmente aconteceu. Então, a história começa assim. Um dia normal, tudo tranquilo, até que um alerta dispara. O sistema detectou um pico de tráfego totalmente fora do comum no servidor web. Alguma coisa está errada. E é aí que a nossa investigação começa para valer. A primeira coisa que um analista faz é abrir o tal do arquivo de log, o access.log. E o que ele encontra? Isso aí, uma avalanche de texto que, à primeira vista, parece um caos total, indecifrável. É o tipo de coisa que faz muita gente querer desistir, mas pra gente, é aqui que a diversão começa. Ok, o primeiro passo é colocar um pouco de ordem nesse caos. Porque o segredo é entender que essa parede de texto, na verdade, tem uma estrutura, ela segue um padrão. Vamos pegar só uma linha e quebrar ela em pedacinhos para ver como funciona. Olha só que legal. O que parecia um monte de código aleatório, na verdade é informação super bem organizada. A gente tem o IP, de onde veio a requisição, a data e a hora exatas, o que foi pedido, se deu certo ou não com o código de status e até o tamanho da resposta. Cada pedacinho desses conta uma parte da história. Agora, imagina ter que analisar milhões de linhas como essa na mão. Impossível, né? É aí que entra a nossa ferramenta principal, o Python. Mais especificamente, uma biblioteca chamada Pandas. Pensa nela como uma planilha super poderosa. Ela organiza todos esses dados e permite que a gente filtre milhões de registros em segundos. O processo é bem direto, sabe? Primeiro, a gente carrega os dados com Python. Depois, dá uma limpada, uma organizada, principalmente nas datas, para poder fazer análises ao longo do tempo. E aí sim, a gente faz uma primeira contagem para ver quais IPs estão mais falantes. E o mais impressionante é a simplicidade disso tudo. Com uma única linha de código, uma só, o Python já mostra quais são os endereços de IP que mais apareceram nos logs. Isso já nos dá uma primeira lista de suspeitos. Mas, e isso é muito importante, muito tráfego não significa necessariamente algo malicioso. A gente precisa de mais provas. Certo, já temos uma lista dos IPs mais ativos. Agora a gente precisa ir mais fundo. O objetivo aqui é separar o joio do trigo, o tráfego normal de uma ameaça de verdade. A gente precisa procurar por padrões que mostrem a intenção por trás de tantas aquisições. Essa é a pergunta de $1 milhão. Só o volume não prova nada. Um invasor tentando forçar a entrada num sistema se comporta de um jeito bem diferente de um usuário comum. E essa diferença, ela tá lá nos dados. A gente só precisa saber como encontrar. E aqui estão as impressões digitais que a gente estava procurando. Os códigos de status 401 e 403. Eles são um sinal de alerta gigante. Significam basicamente sem errada ou você não tem permissão para entrar aqui. Um monte desses erros vindo do mesmo lugar é o sinal clássico de um ataque de força bruta, onde alguém está tentando adivinhar senhas sem parar. E olha a mágica acontecendo de novo. Pensa bem. Mais uma vez, com uma única linha de código, a gente filtra milhões de registros para pegar só as tentativas de login que deram errado. Todo o resto, todo o ruído, desaparece. A gente fica só com o que realmente importa para a investigação. E esse é o momento eureka! Depois de rodar aquele código, o resultado é esse. Um único endereço de IP foi responsável por mais de 1.200 tentativas de login fracassadas. Acabou a dúvida. Isso não é alguém que esqueceu a senha. Isso é, com certeza, um ataque de força bruta acontecendo. Com o invasor já identificado, o próximo passo é visualizar esses dados. Sabe por quê? Porque gráficos não só confirmam o que a gente descobriu, mas eles contam a história do ataque de um jeito que qualquer pessoa consegue entender na hora. E esse gráfico aqui, nossa, ele diz tudo. Ele mostra as requisições por hora e, olha só esse pico absurdo. Ele bate exatamente com a hora em que o alerta inicial disparou. Isso confirma visualmente o momento exato do ataque. A história está completa, não tem mais o que questionar. E assim, a investigação se conclui. O analista conseguiu transformar aquele caos de dados brutos em uma informação de segurança clara, útil e acionável.
A ameaça foi encontrada, confirmada e muito bem documentada. Mas o resultado final não é só ter pego o vilão. São as ferramentas que ficam. Um script que pode rodar de novo e automatizar essa busca, relatórios que servem de prova e um gráfico que ajuda todo mundo a entender o que aconteceu. A empresa agora está mais forte e mais preparada. Essa frase resume tudo perfeitamente. No fim das contas, não se trata só de processar números. Se trata de descobrir as narrativas que estão escondidas nos nossos sistemas, entender o que aconteceu, como aconteceu e quem fez. E a gente termina com essa reflexão. Os dados estão todos lá, quietinhos, registrando tudo. A grande questão é, será que a gente está ouvindo o que eles têm para nos dizer? Com as ferramentas certas, todo arquivo de log pode sim revelar os seus segredos.